Sincerão eu mesmo. Patrocínio Anato, Núcleo de Terapia Ocupacional. Tá começando Sincerão eu mesmo, novo projeto do Bate-Papo Com. Estamos juntos aí para conversar muito sobre inclusão. E falo para vocês de verdade, pai transparente, quero vocês comentando. Quer saber alguma coisa da minha vida? Pai atípico, a minha correria? Pode falar aí, tamo junto. Hoje eu vou falar muito sobre inclusão e vou estar junto com vocês. Quero que curtem, compartilhem e continuem seguindo aí esse novo projeto que é o Sincerão Mesmo, que veio para ficar. Tamo junto. Pessoal, não é um personagem, tá? Isso é a minha vida, gosto muito disso. Tenho meus óculos e a minha vida é assim, tá? Viver muito de inclusão. Tá? Hoje quero falar muito para vocês nesse novo projeto, onde a gente vai estar falando de situações, de momentos que eu passei, de que famílias atípicas passam, que a gente sabe que não é fácil. Quem vive de verdade mesmo a vida de pai atípico sabe tudo o que eu vou falar, não só hoje, mas terça-feira, de 15 em 15 dias, eu vou estar aqui falando do Sincerão eu mesmo, o que vocês vão começar a ouvir hoje. Para vocês entenderem um pouquinho, tá? Esse é um projeto que está se iniciando, onde eu quero estar muito com vocês aqui falando da nossa inclusão, mas aí é de um pai que passou por algumas dificuldades, passa e vai passar, tá? Cada pai, cada família tem a sua dificuldade, mas muitas das situações que vocês passaram, eu passo e a gente vai passar junto também. Quero agradecer a todo mundo que está chegando, tá, pessoal? Eu quero que curtem, tá? Compartilhem aí. Quem tiver alguma pergunta sobre a minha pessoa, ou quiser falar algum relato, alguma coisa, eu vou estar lendo aqui para vocês, tá? Mas vou falar um pouquinho da minha pessoa, tá? Meu nome é Guilherme Silva, quem não me conhece, tá? Sou pai atípico, tenho o Daniel, que tem 18 anos, nível 3 de suporte não verbal. Tenho o Gabriel, que tem 21 anos, vai fazer 22. Casado com a Karen, professora de educação especial, psicopedagoga e entre inúmeros cursos e tudo mais. Venho nessa caminhada há 15 anos. O Daniel foi diagnosticado aos 3 anos de idade. E nesse caminho todo aí, a gente passa e vai passar por muitas situações. Tá? Não posso deixar muito assim, eu estou sempre falando de tudo que passou na minha vida e eu passo até hoje, tá? Por Deus ter me presenteado o dom, eu digo assim, o dom de ser pai de verdade mesmo. Pai é aquele que na hora boa, na hora ruim, precisar sabe que pode contar com ele, com o pai. Ensinamentos da minha família, dos meus pais. E hoje eu estou aqui para falar muito de algumas situações, mas cada terça-feira aí que a gente vai estar junto aí, eu vou falar de algumas situações. Mas aí hoje eu quero pontuar uma situação que a gente passa como pai atípico de 4 em 4 anos. Pode ser polêmico, mas de 4 em 4 anos sempre procuram os pais atípicos. A gente precisa das políticas, né? As políticas públicas. E chega esse momento, aparecem muitos que querem usar da bandeira do autismo como palanque para chegar aonde alguns chegam e depois nem mais querem saber dos pais. Dessas famílias que muito ajudam. Eu queria que um desses chegasse assim e vivesse, pelo menos eu digo um dia, uma família com muita dificuldade mesmo, mas muita. Todas passam as suas dificuldades. Para entender que cada pai que busca o seu direito e se humilha para buscar esse direito, muitas vezes, se de verdade eles não queriam estar nem um momento atrás, buscando e procurando alguém daquilo ali. Então, muitas vezes as pessoas falam, Guilherme, por que tu não te envolve mais a fundo da política? Não digo que eu não chegue a pensar nisso. Estou pensando muito, seriamente, apoiar alguém, apoiando, já estou a caminho disso. Mas não usa a minha rede social, falando de verdade para vocês, para me promover ou ser alguém mais que outra pessoa do que não sim um pai atípico que luta pela causa sempre. Tá? Eu nessa minha correria de anos aí, eu tenho muitas vezes a gente fala crachá, né? Crachá, que é para estar se identificando aí de alguns movimentos, associações que eu faço parte. Carinho muito grande, como já passei pelo Moab,
estou na Inclusiva, agora também faço parte da Associação Autismo Litoral Norte. Mas, como hoje, falo de verdade, sabe? Vou falar abertamente para vocês que eu recebi um WhatsApp, no meu WhatsApp é aberto, o pessoal que me conhece passa aí, e meu Instagram também. Algumas pessoas me comentaram achando que eu estava parando com o bate-papo, porque a gente tem momentos difíceis, dificuldade, vontade de parar, vamos continuar, não vamos? Porque vocês estão vendo há um bom tempo aí nessa minha rede social agora, de um tempinho pra cá, eu falando muito do Sincerão, né? Então, mas o Sincerão é um projeto que vem junto com o bate-papo. E agradecer a todos aí, porque o bate-papo já são 5 anos que está na rede social. Então, não é fácil a gente estar aí nas redes sociais. E o Sincerão vem junto para somar. Então a gente fala em muito agradecimento, muita busca pelo reconhecimento. Já não é de hoje que eu me envolvo muito na causa, né, do autismo em si, não só como de até pai atípico, tu fica no teu canto, te organiza com teu filho e pronto. Mas eu entendi que eu não poderia ficar só nisso, sabe? O aprendizado do meu filho, que ele me ensina todos os dias, pontuando que ele fica de 15 em 15, alguns finais de semana seguidos comigo, ele é do meu primeiro casamento, sou um pai muito ativo na questão de ajudar o meu filho autista, que eu tenho muito orgulho de ter o meu filho com a dificuldade que ele tem. Não tenho orgulho do autismo, tá? Não, o autismo em si não me representa. Eu não gosto do autismo, mas eu tenho que conviver com ele e tentar melhorar da melhor maneira possível o meu filho e também as famílias atípicas que eu abraço. Que a gente tenta ajudar, que há alguns anos aí, quem sabe que me conhece, faço algumas ações, tento ajudar, mas eu sempre falo, eu tô falando eu, né? Mas são as pessoas que estão junto comigo, que me ajudam. A hora que eu peço que ela ajuda, vai lá, abraça a causa, tamo junto. Mas esse projeto que eu estou montando aí, que é o Sincerão, não posso deixar, como já volto a pontuar, tá ali, ó, colocado ali, o patrocínio da NATO, Núcleo de Terapia Ocupacional, que acreditou nesse projeto, está acreditando nesse projeto, então a gente está junto para isso aí. Pessoal, volto a pontuar para vocês, tá? Não tenham vergonha de perguntar, querem perguntar algo da minha pessoa, pode perguntar. Eu tenho 15 anos vivenciando autismo com meu filho. 15 anos passando por bastante situações onde eu vejo hoje famílias ainda passando, que eu acho que não era e não seria o caso, porque eu acho que cada ano que passa, eu acho que teria que dar a gente vai lá melhorar o que a gente passa e convive com aquilo, cada momento que passa, vai melhorar porque a gente está entendendo um pouco mais e está ajudando. Mas a gente vê que está cada vez mais difícil. Como eu estava falando antes, né, de falar um pouquinho da busca pela política, pelas políticas públicas, que é onde precisa muita gente, o pai é tipo que ele depende da política pública, daquela pessoa ali para buscar o que às vezes eu sempre falo, que é o mínimo. Hoje eu posso estar falando para vocês de entender, de relatos, entender, às vezes tu vê uma família, uma mãe te procurar e te perguntar como é que eu faço para chegar para consultar com um médico, um neuropediatra no município. São vários municípios em si, não vou falar município X e Y, não é onde eu moro, pode ser em qualquer, porque a gente vivencia isso, as famílias vivenciam isso. Tu não pode ficar esperando 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos por um atendimento, em busca de um diagnóstico. E aí quando tu busca o diagnóstico, tu tem o diagnóstico, não tem a terapia adequada, o autismo não pode esperar. A gente vê as famílias atípicas tendo que se abraçar, se ajudar entre si ali, entre grupos, para conseguir um auxílio de um remédio às vezes que falta, de um alimento que está faltando em casa. Então a gente vivenciar isso é dolorido, gente, sabe? Porque eu hoje posso dizer assim, ó, com os meus 41 anos, próximos de fazer 42, tendo meus filhos, a dificuldade que eu tenho, vendo o meu filho Daniel cada vez que passa a crescer e entender como lidar com ele. Hoje como eu sempre tive esse pensamento, o meu maior pensamento, a minha maior preocupação
Muitas vezes as pessoas me perguntam do meu filho, a minha preocupação, o Daniel está crescendo, está evoluindo. Não, sim. E a minha preocupação desde quando eu soube do diagnóstico dele foi a questão da socialização. É uma coisa que eu tenho comigo, levo isso até hoje. Acredito que boa parte das famílias também tem essa preocupação. O meu, por ser um autista nível 3 de suporte não verbal, é um pouco mais complicado. Se preocupar com a alfabetização, como vai lidar no dia a dia. A minha maior preocupação sempre foi a socialização. Porque a maior dificuldade de lidar com o meu filho autista não é em casa, por ele ser autista, como é que eu vou lidar com ele? É a sociedade que, infelizmente, cruelmente, ela julga muito a gente sem estar convivendo ou entendendo o que é aquilo ali. Eu canso de encontrar, às vezes, famílias, pessoas que não sabem o que é o autismo hoje. Transtorno do espectro autista. E aí, eu vendo que a gente, como é pai atípico, e pessoas que têm seus filhos também, a cada 36 nascimentos, um é autista. Tu vai conviver com o autista no teu dia a dia. Tu vai estar com o autista no teu trabalho, num passeio, uma ida a um mercado, tu vai encontrar alguém, vai esbarrar no sem querer, como disse, do dia a dia. E como lidar com esse autista? Tira um tempinho e tenta descobrir. A rede social tá aí. Hoje o Guilherme está passando o que é o autismo para vocês um pouco, para qualquer um que queira entender, não só nas minhas redes sociais, mas vai na internet, YouTube, tudo que imagina, Instagram, tudo tem. Mas é que nem eu digo, sabe, gente, assim, eu hoje, de alguns anos, eu faço isso aqui. Um folder, um flyer, um panfleto, como se pode dizer, para explicar o que é autismo. Eu encontro conhecidos, vou em algumas clínicas, às vezes a gente peça para deixar, para ver se pode deixar, para deixar ali para o pessoal, quem está olhando, de repente pegar e entender. Muitas vezes as pessoas, a gente alcança, olhou ali um pouquinho, não prestou, bota no bolso, guarda, ou se não amassa, bota fora. Mas acontece, é o jeito da gente estar mostrando e colocando. Só que eu digo assim, aquela frente, aquela pessoa que dá a cara a tapa, tá? Na causa, são poucos. Tá? A gente vê muitos ativistas da causa que ajudam, mas são poucos. E se as associações, se os movimentos, se as ONGs se unirem todas da causa, no autismo em si, o negócio se desenvolve mais. Por que quando a gente pega, tu vai lá, tu junta meia dúzia lá, vai lá, conversa com o prefeito, algum lugar, algum município, tu vai lá, faz aquela pressão, aí tu vai lá, eles dão um jeito de organizar. Mas quando vai um ou outro lá, tá acontecendo isso, tá faltando aquilo. Eles vão, não, a gente vai dar um jeito. Passa um mês, 2, 3, passa um ano e nada. Eu sempre falo, sabe? Quando a gente dá a cara a tapa, a gente ouve muita coisa. Eu chego no final do meu ano, assim, final do ano, eu penso duas vezes. Será que eu continuo? Será que eu não continuo? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Mas lá no fundo eu digo assim, ó, Deus me deu a chance de eu entender o que eu estou fazendo aqui. Aqui, esse plano. Aqui na Terra. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Eu entendi. Não é fácil a gente entender. Que eu posso ajudar o próximo. E além de ajudar o próximo, não é aquela pessoa que está passando fome. Não é aquele que bate palma na frente do teu portão e pede uma moedinha. Não é aquele. São famílias que não conseguem ter voz. Porque tu pegar teu filho autista, sair de casa de manhã, ir para um posto de saúde, ou levar para a escola, e ele se desorganizar, voltar para casa, e aí não ter um retorno depois na escola, volta, faz uma reunião, tu te sente acudido, pai e a mãe, não consegue ir mais porque tu já não está bem, o psicológico já está lá em cima. O que é melhor? Fica em casa.
Eu sempre falo, não é fácil para mim pegar meu filho e ir para a rua. Botar na rua para sair, para passear, para dar uma volta, almoçar fora, para dar uma volta de ônibus, para ir numa pracinha. Agora ele já é um adolescente, um homem já com 18 anos, mas ir a uma pracinha. Não é fácil, mas tudo situações para qualquer família, um filho que não tem uma deficiência, é muito fácil. Vou pegar, vamos sair final de semana, vamos dar uma volta, tranquilo. Vocês pararam para imaginar, quem não tem filho atípico, que um pai e uma mãe, a maioria das vezes quando não é a mãe solo, que não consegue nem trabalhar, mas que seja um pai e a mãe, o pai sai para trabalhar, a mãe fica em casa. Quando consegue levar o filho para terapia, ou senão fica em casa. Aí tu chega no final de semana, que é o momento de tu tentar sair para passear, se encontrar. Não, vamos tentar. Tu já tá tendo essa dificuldade, vou ir tentar. Tu já tá chateada, triste por dentro, às vezes a mãe não quer aparentar pro filho que não tá bem, porque ele sente, o autista ele sente muito isso. Aí tu vai, e para não se sentir frustrada, vamos tentar, vamos ir, vamos ver se consegue, e não consegue. E a gente lidar com a frustração, a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade. Não é fácil, gente. Eu hoje com meus 41 anos e o meu filho indo onde eu falo para vocês que eu consigo ir com ele, eu me trato de depressão. E eu não tenho vergonha de falar isso. Falo abertamente para quem quiser ouvir. Esse cara que dá um sorriso aqui, tá sempre na ativa, brincando, conversando, falando, ajudando, toca o meu telefone e auxilia aquela mãe, aquele pai. Vamos fazer assim, como é que dá para fazer? Também passa dificuldade como qualquer outro pai. Mas eu abracei a causa, eu quero ser vice-presidente de uma associação. Vou dar um exemplo que para mim ser vice-presidente de uma associação ou ser o Guilherme só, eu sou um pai atípico. Só que eu tenho a mesma dificuldade que aquele pai que está em casa. Que às vezes falta um prato de comida. Que tem que escolher a comida ou o remédio do filho. Ah, mas graças a Deus eu tenho condições de botar a comida na mesa, comprar o remédio do meu filho. Gente, eu já passei por tanta coisa, sabe? Mas tanta coisa. Por isso que hoje eu estou abrindo esse projeto, o Sincerão, onde eu vai continuar periodicamente, de 15 em 15 dias. É o Sincerão essa semana, hoje, essa terça-feira. E quinta-feira da semana que vem eu bate-papo com as minhas lives que você já conhece, com profissionais, com pessoas da área da educação, saúde, com famílias atípicas. E aí na outra semana o Sincerão novamente. Hoje, se ainda tiver um relato de alguém quiser falar alguma coisa, volta a apontar, pode falar à vontade. Se hoje não tiver, na próxima semana tem. E eu vou estar pontuando situações que eu já passei, o que famílias passam, relatos que eu já ouvi de famílias que passam dificuldade. Que pode ser uma fala repetitiva. Na outra semana, quando eu fizer o Sincerão, ser a mesma coisa de novo. Citando um exemplo para vocês. Mas é que a gente tem que falar, repetir, dizer, escrever, falar. Esqueci. Não esqueci. Falei de novo. Porque é assim. A inclusão a gente vive, eu vivo há 15 anos praticamente. Se eu falar de inclusão, pelo ter meu filho autista, eu lidei de uma maneira diferente a inclusão, como pode, como não pode. Mas eu sempre relato, gente, nós estamos em 2026. Eu falo para ver que a inclusão, ela, na teoria, ela é muito bonita, mas na prática não. Eu vou falar de uma deficiência visível. Senta numa cadeira de rodas e vai andar em qualquer município que vocês andar. Qualquer um. Pode ser o município mais acessível, tá? Vai ter a dificuldade. Vai ter a dificuldade. Então imagina, se uma deficiência visível já tem essa dificuldade,
Então imagina aquela deficiência, aquela síndrome que ela não é visível, né? Falar de um autista, falar de uma pessoa com deficiência auditiva, deficiência visual, que imagina que não seja visível. Tá? Tu imagina um autista nível, não, só um exemplo, um autista nível 1 de suporte, ter uma crise numa academia, ter uma crise no mercado. Aí se a gente falar de criança, isso dá um exemplo, a sociedade, tá? Se a gente falar uma criança nível 1 entrar em crise, ou criança mal educada. Se fosse meu filho, ou uma boa de umas palmadas. Tô falando de criança, mas tu não sabe o que ela tem. Tu chegou lá para perguntar se quer uma ajuda? Não, tu tá julgando a pessoa, a família. Tô falando de uma criança. Se tu encontrar um adulto der crise na rua, gritar, chorar, berrar, eu vou falar assim, eu tô falando de um termo simples, tá? Assim, chorar, berrar, não é nem outras coisas, tá? Vou falar o básico, assim, para entender. Se um adulto chorar, gritar, berrar assim do nada, assim, você parece um louco. Não vou chegar nem perto. Por quê? Porque tu não quer te informar. Não é do teu interesse. Eu falo porque assim, ó, eu não gosto e não gostaria e nem quero que a deficiência bata na porta de alguém, de alguma família. Porque sempre se fala assim, né? Só começa a dar valor ou entender algo quando bate na porta. Mas tu pode te antecipar isso. Eu já falo em questão de educação. A criança, o teu filho, dentro de uma escola, está um exemplo. Se tu é uma família típica, não tem nenhuma deficiência na família, mas cria uma educação, tenta criar uma educação para teu filho, começa a ensinar a ele que ele vai chegar na escola e vai encontrar um coleguinha que vai ficar mais afastado no canto. Não deixa afastado, tenta entender o que ele tem. Pode ser um autista que está lá no canto. É a mesma coisa que eu digo se for um colega cadeirante, um coleguinha cadeirante. Ensina a não deixar ele sozinho lá, ajuda ele. Inclui. Coloca ele junto nas atividades, junto. Isso eu estou falando de ensinar o teu filho lá. Os profissionais também. Eu sei que tem muita gente muito boa no mundo aí. Tem muita gente boa, um profissional que quer incluir. Incluir de verdade. Colocar essa família, essa criança dentro de uma escola, ela se sentir acolhida. Porque essa família, ela está triste ao extremo. Ela está sobrecarregada ao extremo. Porque não é fácil tu levar teu filho. Às 8 horas, tá um exemplo, tá às 8 horas da manhã. E chegar às 10 horas da manhã, o telefone tocar. Vem buscar teu filho que ele tá desorganizado, tá em crise. E aí tu tá lá indo buscar teu filho. Chateada porque ele não tá legal, não tá bem. O que que tá acontecendo? Vai outro dia de novo, acontece a mesma coisa. E a gente não sente o acolhimento das profissionais. E aí a gente começa a cobrar. E aí começa a ficar aquela questão assim, lá vem aquele pai lá daquela criança tal. Então é uma situação que a gente fica pensando, sabe? Que falta muito, eu tenho isso já há alguns anos caminhando, tá? Falta muita empatia. Não é sair, é usar a empatia, tá? Quando eu chego e falo assim, empatia. Porque na prática, ela não existe. Palavra muito bonita, mas na prática é muito pouco. A gente vê situações que acontecem, que a gente passa por tudo isso. Sabe? Eu passo por isso, sabe? E a gente fica pensando, sabe? Cada vez que passa, cada ano que passa, é mais difícil. Sabe? A gente vai vendo aqui
Pessoal, eu quero agradecer muito, tá? Eu quero agradecer muito o pessoal que tá chegando. Eu vou dar uma olhada aqui, tá, pessoal? Que já tem algumas perguntas. Eu quero tá passando para vocês. Eu quero ser bem sincero com vocês, tá? Como eu falei, tá? O Sincerão ele foi feito para a gente estar conversando. E eu gosto de conversar muito. Quem me conhece sabe que eu gosto de conversar e não é pouco. Eu vou dar uma boa noite aí pro Dinho e todos que estão chegando. Dinho Moura, quem quiser seguir, Dinho Moura, RS inclusivo. Boa noite, Guilherme. Uma pergunta. Por que as famílias precisam implorar e correr atrás dos seus direitos se eles são garantidos por lei? Ótima pergunta. Eu vou falar bem simples e resumido. Isso é falta de interesse do poder público, político que seja, posso falar o que não é, mas vou falar. Eu tenho uma fala minha, isso é assim, ó, simples. Se é direito, por que eu tenho que entrar em justiça? Direito é meu, é lei, direito. É direito. Eu estou buscando sim, eu estou buscando o básico, simples. Direito. Direito. Então tá mais que na hora de entenderem que a gente não tá pedindo esmola, migalha, nada. É direito meu. É direito da família típica. A gente está tentando, assim, tá o teu direito ali, voltando ali. Aí eu vou buscar uma auxiliar de turma, por exemplo. Mas é direito teu. Vai lá, tem que ter. Não, tu tem que buscar. Ah, gente, é tanta coisa, sabe? Mas é falta de vontade. Eu sempre falo. O principal de tudo, em questão, principalmente na política, a gente sabe que é muito burocrático também, mas é falta de vontade. Agradecer o Corte Azul, porque também está chegando aqui. Entre todos que estão chegando, tá? Pode perguntar que eu vou estar tentando responder da melhor maneira possível. Como está a situação das terapias no seu município? Cara, terapia no município, assim, ó, te fornece a terapia, eco, fono, TO, coisa. Só que assim, ó, te oferece, fica lá 10 sessões e depois tu ganha alta. Cara, fala bem na real, assim, as terapias do município tá igual a qualquer outro município, com a dificuldade que tem. Tá? Tu tem fono que, se não me falha a memória, tá para ser contratado fono. Agora tá por fazer um contrato com uma nova clínica para assessorar essas famílias. O filho de espera ela é grande, tá? Então, te digo assim, o meu filho hoje ele faz ecoterapia. Ela tem, graças a Deus, ele tem 2 ecos no município, então se ajuda. Tem fila de espera. Se não me falha a memória, eu acho que são 500 laudados no município. Então tu imagina, a demanda ela é alta. E é aquilo que a gente diz, meu. Se os profissionais, se os políticos, na realidade, né, entendessem de buscar os recursos para aumentar as terapias nos municípios e organizar, desafoga muita coisa, sabe? Mas é aquilo que eu digo, né? Infelizmente, eles não pensam. Tá dando umas reconectadas aí. A gente sabe que a internet tem disso. E quando a gente fala, né? O Dinho colocou mais uma situação aqui. Muito bom. Autismo não é assistencialismo. E não é, gente. Não pode ser assim. A gente não pode estar dentro de um grupo de WhatsApp e tá pensando que a gente. Não tô dizendo que a gente não possa ajudar, tá? Não tô dizendo que não possa se ajudar, que as famílias acabam se ajudando por causa disso. Por o poder público ele não conseguir te fornecer o básico, então você acaba se unindo nos grupos para estar se ajudando. Então a gente vê que é cada vez mais complicado, sabe, pessoal? Assim, eu sou uma pessoa que tem umas situações, sabe, que eu vejo assim que, pra mim, sabe, é muito fácil. Porque eu digo assim, não é porque eu sou uma pessoa um pouco mais conhecida, como é que digo assim, fugiu a fala agora, tá? Eu vou explicar o porquê que eu disse fugiu a fala. Eu, há mais de, vou botar, acho que
o meu projeto aqui, o bate-papo, ele tem 5 anos, tá? O Sincerão está começando agora. Mas de uns anos para cá eu faço ações sociais, né, paralelas ao projeto, onde eu busco recurso para estar buscando. Vou citar exemplos que eu já fiz, tá? A aquisição de abafador de ruído para as crianças atípicas não terem um custo, porque para famílias mais humildes é difícil ter a aquisição de um abafador de ruído. Campanha para cordões do autismo, até tem aqui. Ó, a gente fala que não é, ó, isso aqui é um cordão quebra-cabeça que identifica o autista, tá? Eu tenho para doação isso aqui. Não tem custo, é uma ação que eu fiz, então retornou os valores retornam para essas ações. Desculpa. A questão do que eu já fiz também, gente, a gente faz essa ação, a gente esquece. Na época da enchente, tá? Na época da enchente aqui no Rio Grande do Sul, eu tive aqui valores de aquisição de alimentos, ele foi destinado e foi levado a Porto Alegre. Eu fiz uma ação para também aquisição de abafadores de ruído na época da enchente para levar para os abrigos lá em Porto Alegre. Destinei uma certa quantia para a rede inclusiva, tá? A associação, onde lá distribuíram para os abrigos lá para as crianças atípicas que precisavam. Também na época da enchente em Alvorada eu fiz uma ação para aquisição de kits escolares, mochila, lápis de cor, caderno, junto com a Josiane, que ela é coordenadora da Inclusiva no município de Imbé, próximo aqui de Capão da Canoa. Então, essas questões também, essas parcerias para estar ajudando, ela é muito importante. Então, a gente sabe que fazer essas ações, por isso que como eu falo que é fácil, ajudei a PAI aqui do município, aqui em Capão também, com rifas. Eu tenho um carinho muito grande pelo Dunga, da Seleção do Bem, que eu consegui que ele viesse aqui para conhecer a PAI aqui do município. Ele autografou uma camiseta do Inter, onde eu fiz uma ação, uma rifa para ajudar a PAI aqui do município. Então, são ações que a gente faz, e eu falo isso abertamente para vocês, que não é me mostrando, me aparecendo, tá? É porque aí eu quero chegar no que eu digo que é tão simples. A gente sempre fala, poxa, eu fiz campanha para vender, por exemplo, tem várias rifas também para ajudar, Natal. Agora em outubro, no Dia das Crianças, eu quero voltar com um projeto que eu criei na pandemia. Na verdade, o projeto está em ação, tá? Eu estou com o meu grupo aqui organizando, que é o projeto do Palhaço Pandemia, onde eu busco arrecadações de bala, pirulito, para levar nas famílias, nas vilas humildes mesmo, onde tem crianças especiais de escolas aqui que eu conheço, entro em contato e vou nessas casas ali, mas automaticamente eu atendo as crianças na rua, porque daí as crianças vão na rua atrás do palhaço. Pandemia, porque foi criado na pandemia, os 2 anos de pandemia eu me envolvi na rua vestido de palhaço, e eu lembro isso até hoje, tá? Podem me julgar por questão de saúde, arriscando a minha vida e a vida das pessoas. Todos os, como é que é, os assistentes do palhaço, todos de máscara, eu não fui de máscara, eu pedi a Deus que me abençoasse nessa ação, tanto a minha saúde, mas principalmente a saúde das pessoas que tivessem em contato comigo. Graças a Deus não teve problema nenhum. E o que eu digo de fácil da gente fazer essas ações, porque assim, ó, tu não quer botar tua cara a tapa, eu sempre falo, não quer ser aquela frente que tu tá ali aparecendo e mostrando. Ajuda. Porque quando eu peço um 5 para cada um, eu sei que tu ajuda um 5 de um 5 de outro, um 5 para aquela outra pessoa. Eu sei que tu faz tu faz essa ajuda, mas ajuda. Bota a tua consciência assim, deita no travesseiro tranquilo, sabe, ajudei mais a ação do Guilherme, do João, do Pedrinho, ajuda. Porque tu não vai estar ajudando a ação do Guilherme, tu vai estar ajudando aquela família típica. E não poderia também deixar de falar, tá? Porque eu vou, logo em seguida, vou estar mostrando, já está nativa, está nas redes sociais, pessoal, assim, eu peço que vocês, quando eu colocar aí na rede social novamente, aí, quem quiser ter aquisição, tá? Eu recebi um convite e fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite. Na realidade, essa pessoa, volta e meia, eu peço ajuda aí para todo mundo.
E daí essa pessoa chegou em mim Gui, eu sempre quis te ajudar e não consegui, é a questão de ação e valor e coisa, mas eu tinha sempre que ajudar de alguma maneira que pensar em te ajudar. Essa pessoa agora, ela criou um livro de pintura, um livro para pintura para crianças. A gente fala criança atípica para crianças, mas também atinge as crianças atípicas, que é o que a gente quer, é a causa que foi esse projeto, esse personagem nasceu pela causa, pelo autismo, que ela fez o convite. A Pandora Evelyn, que estava aqui acompanhando, me deu oi aqui. Se tiver também aqui, a gente sabe que o pessoal chega, acaba saindo. Ela criou um livro, e o valor desse livro que ela arrecadar lá, o valor que ela nas vendas, na aquisição dos livros, ela vai destinar para o meu projeto, né? O projeto Bate-Papo Com, que é onde eu faço as minhas ações, também que é o paralelo às lives. Então, quando eu estiver botando aí no meu Instagram, pessoal, quem quiser ter aquisição desse livro aí, vai ajudar muitas crianças atípicas, crianças que precisam mesmo. Se eu fizer novas ações sobre abafador de ruído, se eu fizer uma festinha, alguma coisa, eu vou ter valores para estar buscando essas ações. Então eu só tenho a agradecer o pessoal que está chegando e que ajudam, tá? É mais uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ajudar. Então é aquilo que eu digo para vocês, sabe, pessoal? A gente está aqui na luta, eu sempre falo, eu tô aqui na frente, tô na causa, não é para ser mais que alguém, tá? Eu sempre falo isso, que quando a gente acaba botando o rostinho na frente, muitas vezes a gente ouve tanta coisa, sabe? Na verdade, eu já ouvi tanta coisa de tanta gente, assim, que na realidade mais me incentiva a fazer do que desistir, tá? Eu sempre falo. Quando as pessoas falam da minha pessoa sem conhecer o Guilherme, a única coisa que eu desejo para essas pessoas, sabe, agora sendo bem sincerão, que ela receba em dobro muita saúde, muita alegria, muita paz, tudo que for de bom para ela. Se ela me desejar um mal, ela pode ter certeza que eu não vou estar retornando com isso. Não vou estar retornando. Porque hoje, nesse exato momento hoje, tá? A gente sabe que tem alguém que não está falando de bem da minha pessoa. A gente sabe. Qualquer um sabe. Como tem muita gente falando de bem. Hoje, eu posso dizer, com todas as dificuldades que eu tenho, tá? Sou bem transparente. Esses últimos meses, para mim, desse ano, tá bem difícil. Tá bem complicado. A gente está superando muita coisa. Sincerão, bate-papo, família, tudo passando por bastante coisa. Mas, ao mesmo tempo, gente, está sendo um dos anos com mais realizações de quando eu sempre falei e falo na minha vida para todas as pessoas. Quem planta, colhe. Se plantar o bem, vai colher o bem. Se plantar o mal, já sabe o que vai plantar. Hoje eu posso dizer que estou colhendo bastante, tá? Bastante, bastante, bastante. Eu posso dizer que nunca na minha vida, falo sinceramente, mas nunca digo não. Que eu estaria tendo, assim, ó, passando por muita dificuldade, mas ao mesmo tempo tendo tanta coisa boa, assim, ó, tantas coisas sendo, assim, ó, posso dizer para vocês que logo estarei falando também de situações assim que na verdade eu nunca imaginar, por eu ser um pai atípico, ter dificuldade dos meus filhos, família, mas ao mesmo tempo abraçar a causa, abraçar a família, entender que o Guilherme hoje tem um projeto bem estruturado, eu tenho um projeto bem como eu queria. Eu hoje me sento aqui para falar do que eu mais gosto e do que eu também não gosto. Hoje eu estou colocando sincerão, que esse projeto que eu criei. Mais uma vez quero pontuar e agradecer muito pelo patrocínio da NATO, Núcleo de Terapia Ocupacional, que acreditou no projeto, não pensou duas vezes em me apoiar. Então eu tenho muito a dizer para vocês que hoje eu estou realizando mais um sonho, posso dizer assim. Que quando eu comecei a fazer esses meus projetos, eu fui como eu sempre digo quando era o bate-papo lá. Um não eu já tenho. Sentar no meu espaço, onde eu criei para fazer minhas lives, onde era uma cadeirinha, um tripé, um celular e um fonezinho de ouvido, aqueles fonezinhos comum assim.
hoje eu posso agradecer a cada um que me apoia e que me ajuda a criar esse espaço que vocês estão vendo aqui. Feito do jeito que eu quero, com carinho, e em clima de Copa, né, como a gente diz, né? Estamos em Copa aí. Vamos lá de cavalinho da Copa aí para a inclusão. Que também são coisas que eu gosto muito. Das minhas pelúcias, meus bichos que eu gosto muito. E antes de falar mais algumas coisas aqui, eu quero falar brigadão mais uma vez, Evelyn. Foi um prazer fazer parte desse projeto, que é o do livro. Do Nico. O gatinho Nico. Vocês vão conhecer esse projeto, esse livro logo logo. Então a gente está aqui para falar um pouco, né, do Sincerão Eu Mesmo. E o que eu tenho para falar para vocês, gente, assim, ó, de verdade, que vocês continuem seguindo esse projeto, divulguem para seus amigos, que hoje vocês estão vendo um começo de um projeto que vai crescer e muito, graças a cada um de vocês. Como eu sempre falo, né? E vocês vão começar a ouvir essa fala. O Sincerão é de vocês, mas o Sincerão é eu mesmo. Esse eu posso dizer. Esse eu vou dizer com o coração aberto. Esse é o Sincerão eu mesmo. É o Guilherme. E como eu digo que eu gosto muito disso aqui. Vocês estão vendo que tem um aqui. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Nós vamos encerrar essa live. Agora é diferente do que começou. Que foi com óculos assim. Vamos encerrar assim. Pessoal, eu vou falar mais uma vez para vocês. Sincerão eu mesmo veio para ficar e vai continuar por muito tempo. Vocês vão ouvir muito Sincerão das famílias atípicas. Eu represento cada família atípica que passa a dificuldade que passa. Tamo junto e siga Bate-Papo Underline Com, mas com carinho, olhem o Sincerão Eu Mesmo que veio para ficar. Forte abraço para vocês. Tamo junto e não esquece, hein? Essa inclusão é uma luta de todos. Tá na hora de vocês abraçar também. Fiquem com Deus. Sincerão mesmo veio para ficar.